Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã da Missão Batista em Jorge Wetter. Mais uma vez, nós estamos aqui para transmitir uma palavra ao seu coração, para transmitir um recado de Deus para você, meu irmão. Como nós sempre temos ressaltado aqui, queríamos muito estar na nossa igreja nesta noite, louvando a Deus, podendo estar junto com os irmãos, abraçando, mas nós entendemos que este é um tempo onde nós precisamos ainda estar em casa. E por mais difícil que seja para mim ou para você estar em casa neste momento, e eu tenho ouvido tantos e tantos relatos de irmãos que não estão suportando mais esse tempo. Meu irmão, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por você estar na sua casa, no recôndito do seu lar, guardados pelo Senhor. Quantos e quantos nós temos ouvido que estão em leitos de dor, em UTI, muitos estão até aguardando a UTI. Então, meu irmão, você está protegido, você está guardado pelo Senhor. Ore por esses que estão passando por este momento difícil. E agradeça a Deus porque você está com saúde. Agradeça a Deus porque você tem um lar, tem um teto para estar debaixo. E nesta noite, eu queria começar esta pequena palavra com uma oração de gratidão a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de podermos falar contigo. Obrigado, Deus, pelo privilégio de termos acesso diretamente ao Senhor. E queremos, ó Deus, te agradecer. Queremos, ó Deus, com o nosso coração grato a Ti. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado saúde, porque o Senhor, ó Deus, tem nos amparado pelas Tuas mãos de poder. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Um forte abraço a você, meu amado irmão e minha amada irmã. De uma maneira sempre muito especial, a gente queria falar um pouquinho e a gente queria começar uma série de palavras, né? Nas quartas-feiras, nós vamos estar falando sobre a oração. E pensando sobre a oração, né? A gente fica imaginando nesse tempo quantas e quantas orações têm chegado até o Senhor. São muitas, das diversas maneiras, petições, súplicas, gratidão, até muitas das vezes revolta, por que não? E a gente queria, de uma maneira bem simples, irmãos, a gente queria conversar um pouco sobre oração. E eu fiquei pensando por onde começar. E Deus nos orientou a começar pelo início. Ele nos orientou a começar pelo início. E o início da oração está lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Durante algumas semanas, nós estaremos aqui falando sobre a oração, o caráter da oração, como é que eu devo orar, como é que eu devo me apresentar diante de Deus em oração. Será que a minha oração está sendo ouvida? Será que eu estou orando da maneira correta? Então eu quero começar com Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele nos ensina a orar. Ele nos dá a direção, o caminho, e isso é algo magnífico. E eu queria começar com você lendo a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia aí, a partir do versículo 6, onde Jesus ensina a orar.
Talvez você não saiba orar ainda. Você é novo decidido, ou às vezes você tem vergonha. Mas Jesus quer nos ensinar nessa noite como nós devemos orar. E diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao secreto, ora ao seu pai em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. E orando, não use de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam porque muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos ou também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Veja que Jesus, em uma simplicidade muito grande, ele nos ensina como orar. Mas ele fala também como nós não devemos orar. E ele usa como exemplo os gentios que entravam nas sinagogas, sentavam-se nos primeiros bancos e faziam questão de levantar as suas vozes. Mas Jesus primeiro nos ensina: vai para o teu quarto em secreto e ali você se derrame na presença do Senhor. E ele nos dá uma dica que é fundamental, porque antes mesmo que a nossa palavra venha à nossa boca, diz que o Senhor já conhece os nossos pedidos. Mas ele nos ensina que nós devemos orar. E por onde começar? Ele começa com o Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. E essa primeira frase, ela vem carregada de sentido. Por que Pai Nosso? Porque existe só um Pai. E esse Pai não é só meu, mas é o Pai que é nosso. E ele não é qualquer um, mas ele é santificado, ele é separado, ele é Deus único, ele é o nosso Redentor, aquele que enviou o seu único Filho para que pudesse morrer por mim e por você. Então, de uma maneira muito peculiar, de uma maneira muito significativa, Jesus começa a nos ensinar: Pai Nosso que está no céu. Ele é o meu Pai, Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Pai. E ele prossegue: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando nós pedimos que venha o reino, ou venha o reino do Senhor sobre as nossas vidas, nós estamos pedindo para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, venha sobre a minha vida. Ainda que eu não entenda essa vontade. Como nós falamos no domingo último passado, que muitas das vezes nós não entendemos, mas precisamos confiar. Eu estava lendo um livro, e eu estou lendo um livro muito interessante, que fala sobre Jesus e o coronavírus, e
um trecho muito interessante do autor, que é o John Piper, e ele fala o seguinte: a soberania de Deus que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante o tempo. Isso, então, é entender e é pedir para que Deus faça a vontade dele na minha e na sua vida. E entender muitas das vezes a vontade de Deus não é uma coisa muito simples. Quando vemos tantos fenecer, quando nós ligamos o nosso televisor e vemos tantas famílias chorando, triste, e nós pedimos que a vontade dele seja feita na nossa vida, que o reino do Senhor venha sobre as nossas vidas. Essa é a segunda coisa na oração que nós precisamos fazer, que seja feita a tua vontade, mas não a minha vontade. E aí ele continua: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E quando ele fala sobre o pão nosso de cada dia, ele está falando sobre o alimento, ele está falando sobre a provisão. Provisão essa que ele tem dado a mim e a você. Mas provisão essa que também eu preciso compartilhar. E é tão maravilhoso, irmão, quando nós podemos compartilhar aquilo que nós temos. Quando as nossas despensas estão cheias e nós olhamos para os nossos irmãos que muitas das vezes precisam e nós pegamos e compartilhamos aquilo. O pão nosso de cada dia. O Senhor tem te dado o pão nosso de cada dia? E você? O que tem feito com esse pão? Só enchido? Só se alimentado e alimentado os seus? E aqueles que precisam? E aqueles que estão carecendo? Nessa noite eu fiquei muito feliz porque um irmão chegou para mim e a gente está lutando desde o início, quando começou essa ajuda, assistência ao governo, para que um irmão nosso pudesse ser abençoado. E a gente sabe que ele precisa. E pela misericórdia de Deus, eu fiquei tão feliz, irmãos, porque Deus é tão bom nesse tempo, e Deus tem usado tantas pessoas para abençoar. E esse irmão me ligou tão feliz, ele falou: eu consegui, nós conseguimos abençoar esse irmão. E isso é maravilhoso, quando eu entendo que o pão nosso de cada dia, e Deus tem dado pão para mim e para você, mas Ele também quer que a gente compartilhe esse pão. Então não seja egoísta, não tenha só para você. Se a tua casa, a tua despensa está cheia, compartilha isso, meu irmão. Tem tantos que nós temos visitado que estão carecendo do pão. Mas Ele também perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E quando nós chegamos aí, é uma condicional. É uma condicional. Para que eu seja perdoado, é necessário que eu perdoe também. Para que eu possa pedir o perdão a Deus quando eu me ajoelhar na minha cama, eu preciso perdoar. E agora eu falo, meu irmão, com você. Eu falo com você, meu amigo, que tem uma mágoa guardada no peito de alguém. Querido, as suas orações muitas das vezes deixam de ser atendidas porque você não tem perdoado. E isso aqui é uma condicional. Perdoa as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. Então pegue essa mágoa, esse orgulho que muitas das vezes está aí no seu coração e jogue fora. E entre em contato com aquela pessoa que muitas das vezes você magoou, ou ao contrário, que essa pessoa te magoou. E trate o perdão. Sabe por quê, meu irmão? Nós temos vivido tempos onde... Para onde está indo o nosso orgulho? Para debaixo da terra? Para onde está indo o nosso orgulho? Aonde está o nosso orgulho nesse tempo? Onde nós temos visto tantas e tantas pessoas fenecer.
Então, é uma condicional. Se você tem rancor de alguém, se você tem mágoa de alguém, ou você sabe que alguém tem mágoa de você, meu irmão, este é o momento. Peça perdão. Peça perdão. Ou perdoe, libere o perdão. Você não sabe o bem que você vai estar fazendo para você mesmo. Porque quando a gente libera o perdão, quando a gente perdoa, e quando a gente pede o perdão, nós liberamos bênçãos e mais bênçãos sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles que são perdoados. Faça isso, meu amado. E aí ele ainda fala: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu e você não estamos livres de cair, não estamos livres de muitas das vezes tropeçar, mas a oração do Pai Nosso diz exatamente isso: não nos deixe cair em tentação. Você que nesse tempo tem estado errado diante de Deus, porque muitas das vezes tem cedido às diversas tentações, aos diversos pecados que muitas das vezes pode vir sobre a sua vida, a palavra do Senhor diz: peça ao Senhor que te dê força, peça ao Senhor para que te dê fortaleza, para que você possa passar por essas tentações, para que você possa passar por esses momentos. E no final de tudo, ele glorifica ao Senhor. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele conclui a oração do Pai Nosso, exaltando aquele que tudo pode por mim e por você. Você entendia? Você já tinha parado para refletir sobre a oração do Pai Nosso? Ela está embutida todas essas coisas que nós recitamos e muitas outras coisas que nós não falamos aqui, porque a palavra de Deus ela é rica e abundante. Então nessa noite eu quero convidar você a orar o Pai Nosso, a chegar e exaltar o Deus único e santificado, não há outro Deus. A você pedir para que a vontade dele seja feita na sua vida, independente que você não entenda essa vontade, e que você possa pedir que o seu celeiro seja cheio e repleto, de tal maneira que você possa repartir. Reparta, meu irmão. Use da liberalidade que Deus te deu. Reparta. Nós estamos vivendo num tempo onde nós precisamos abençoar os nossos amigos e irmãos. Perdoe. Não deixe de perdoar. Não guarde mágoa dentro do seu peito. E peça ao Senhor que livre de todas as tentações e glorifique ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Semana que vem nós estaremos aqui falando sobre o caráter da oração, daquele que está recebendo a oração, que é o nosso Deus, e o caráter daquele que está fazendo a oração. Será que os caráteres são iguais? Precisam ser iguais? Precisam estar em consonância? Semana que vem a gente vai falar sobre isso. E que Deus abençoe a sua vida e guarde você, e guarde a sua casa, guarde a sua família. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, digno de glória, de honra e todo louvor. Seja bendito o teu nome, Senhor, em toda a terra, e todos, ó Deus, conheçam e saiba que o Senhor é Deus. Ó Deus, que a tua vontade seja feita na minha vida e na vida de todos os meus irmãos que ouvem essa palavra. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, todos eles, assim como nós temos perdoado a todos os nossos devedores, aqueles que nos magoam, aqueles que nos machucam com palavra, com atitude. Nós, nessa noite, liberamos o perdão sobre eles.
Ó Deus, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não deixa faltar na mesa do meu irmão, de Jorge Wetter. Não deixa faltar na mesa do meu irmão que está me ouvindo nesta noite. E, ó Deus, livra-nos das tentações, dos pecados. Livra-nos, ó Deus, dos nossos olhos, que muitas das vezes são olhos ruins e olhos maus, mas que em nós possa habitar um espírito de fortaleza. E eu glorifico o Teu nome, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Poder para confortar aquele irmão que está, ó Deus, no leito de dor. Poder para confortar aquela família que perdeu um ente querido. Poder, Senhor, para poder abençoar a todos aqueles que necessitam nesta noite, que muitas das vezes têm passado por um momento de ansiedade, de depressão, de tristeza profunda na alma. Que o Senhor, que é o Pai nosso, esteja abençoando os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus guarde você, te dê uma ótima semana na presença do Senhor. E na semana que vem, nós vamos continuar falando sobre a oração. Que você possa estar sendo abençoado e guardado pelo Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem te ajudado, tem te sustentado e tem carregado você no colo quando você não consegue mais andar. Deus abençoe sua vida, Deus guarde o seu coração, em nome de Jesus. Amém.